E hoje nós vamos discutir um tema também dos mais relevantes, que é a indústria criativa mineira. Esse seminário nós estamos gravando, os vídeos ficam disponíveis na internet. Nós estamos combinando também montar uns e-books aí para deixar na Amazon e na Apple, porque daí se permite a interação com os vídeos. E a intenção é recuperar algo que se perdeu aí ao longo dos últimos anos, que são as políticas públicas. O Brasil ficou muito preso a essa questão a essas simplificações da economia, né? Basta privatizar que tudo se resolve, basta fazer a reforma da Previdência que tudo se resolve, basta acabar com o Estado que tudo se resolve, que são princípios que não vigoram em nenhum país desenvolvido. Em todo país desenvolvido, você tem que ter uma noção clara dos limites e das potencialidades da ação pública, mas a ação pública é essencial. E a intenção com isso tudo foi montar um acervo de trabalhos, de conhecimento, com as apresentações, com os vídeos e tudo que possa servir para enriquecer um debate que a gente vai ter que retomar em breve aí para essa reconstrução do país, ainda que vai demorar algum tempo aí, né? Eu queria convidar para fazer parte da mesa o diretor de Relações Institucionais e Comunicação da CEMIG, o Tiago de Azevedo Camargo, e o presidente da companhia... E o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a CODEMIG, o Marco Antônio Castelo Branco. Aí. Bom, passo a palavra ao Tiago. Bom, minha palavra aqui é mais de boas-vindas. E, primeiro, agradecer pelo convite. A gente já tem procurado, como bem frisou o Luiz Nassif, fazer da CEMIG também um espaço de reflexão do papel dela, do papel do Estado, do papel que as estatais, as empresas públicas e ou de sociedade de economias têm no desenvolvimento do Estado. Eu acho que hoje elas ainda não estão muito aquém do que elas deveriam ser. Em parte, elas mais atrapalham do que ajudam. E tem muito ainda para ser revisto. Eu sempre, quando falo em público da CEMIG, eu sempre me faço referência à carta do Juscelino, quando ele inicia a ideia de constituir a CEMIG, que ele deixa claro o papel que a CEMIG vai ter que desenvolver para o Estado e para a sociedade, para os mineiros e mineiras de um modo geral. E muitas vezes os empresários, os consumidores, o cidadão de um modo geral, vê o Estado de costas para as suas necessidades. Eu acho que é um grande desafio. O Castelo Branco sofre isso na pele todos os dias lá na CODEMIG e no Conselho de Administração da CEMIG, a nossa tentativa de inverter quase o leito do rio, quer dizer, transformar essas empresas públicas em um agente de transformação social e de desenvolvimento econômico e social para os mineiros e mineiras, né? No caso do setor elétrico, está passando por uma transformação de alta intensidade. Nós temos, no último ano, procurado modificar a nossa atuação do ponto de vista da inovação, colocando a inovação no centro estratégico da companhia e se utilizando do P&D da CEMIG, que é um dinheiro carimbado da agência reguladora, de uma forma mais eficiente, focada em eficiência operacional e na possibilidade de criação de novos produtos e serviços para os consumidores, sejam eles pessoas físicas, empresas. O setor elétrico passa por uma modificação muito grande. A gente fala até em 3D, que seria descentralização, digitalização e descarbonização. Todos esses Ds têm um impacto enorme no modelo de negócios da companhia, no setor elétrico como um todo, e o impacto do modo de atuar de uma concessionária
pública, que tem suas dificuldades e suas peculiaridades para fazer mudanças de rotas. Eu acho que a gente avançou muito nisso nos últimos anos, sobretudo na área de inovação no último ano. Contamos com o apoio de consultorias especializadas, da equipe interna da CEMIG, do Conselho de Administração, mas ainda há muito a que fazer e a velocidade das transformações são muito intensas, né? E na indústria criativa também não é diferente, né? O Estado tem feito um trabalho, o Castelo Branco eu acho que vai poder falar melhor do que foi feito na área de indústria criativa. Quer dizer, o Estado de Minas tem uma cultura muito forte, e isso pode ser traduzido em valor, em contribuição do ponto de vista da indústria criativa, e é muito importante que isso seja desenvolvido e o Estado, ao invés de atrapalhar, possa ser um indutor do desenvolvimento do Estado. Acho que da sociedade mineira. Acho que esse que é o desafio, independente. Essa coisa do Estado, Nassif, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua, mas não é contraditória. O problema do Estado brasileiro é que tem lugar que ele é grande demais, tem lugar que ele é pequeno demais. Quer dizer, tem lugar que ele não atua e tinha que atuar, e tem lugar que ele não precisa de atuar e atua. Então, acaba que... não, tudo bem. É porque o debate hoje está tão exacerbado, né, que acaba que... Eu acho que tem muito lugar que não precisa de ter Estado mesmo, não. Tem quanto menos, melhor. Eu fico brincando que, para cada problema que existe no Brasil, se inventa 2 leis. E aí, depois disso, a gente passa a ter 3 problemas. O problema que existia e as 2 leis para atrapalhar alguém, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Eu tenho uma cultura muito específica no Brasil, que é ibérica, aí vai longe essa discussão, é que eu estava comentando hoje até que recentemente eu descobri que uma das primeiras revoltas populares no Brasil foi a revolta da cachaça. Sabe da história, não? A revolta da cachaça, o Brasil tinha que importar vinho de Portugal obrigatoriamente. Tinha uma cota de importação. E aí algum burocrata descobriu que a gente não estava batendo a meta de importação. E aí um outro burocrata disse, muito fácil, basta um decreto imperial, lá de Portugal, do rei de Portugal, proibindo, mandando eles comprarem vinho. Bom, mas o povo não quer consumir vinho. Mas por que eles não querem consumir vinho? Porque tem um tanto de destilarias que eles bebem um negócio lá chamado cachaça. Aí um outro sábio, burocrata também, resolveu baixar um decreto, e o decreto dizia, fecham-se todas as destilarias em volta do Rio de Janeiro, porque aí eles vão parar de beber cachaça e vão começar a beber vinho, né? E aí, obviamente, a população se revoltou, porque a cachaça era muito mais barata do que o vinho, e eles não tinham condição de beber o vinho, e eles queriam beber a cachaça. Quer dizer, isso é uma história real, né, que mostra como que o Estado brasileiro, muitas vezes, é usado para determinar determinadas condutas que de interesse público não tem nada, e que, ao invés de produzir desenvolvimento econômico e social para o país, está a serviço de outros interesses, né? Então, isso é uma história, sei lá, de 200, 300 anos atrás, não sei de quanto tempo mas que mostra um pouco, de forma até caricatural, o que acontece no nosso país. Então, às vezes, tem lugar que é melhor mais Estado, depois em lugar que é melhor menos Estado, né? Então, a gente tem que qualificar melhor esse debate e sair desses extremismos que estão tomando conta do nosso debate público, infelizmente. Queria agradecer, então, o convite. Estamos aqui para conversar e refletir sobre os nossos problemas, angústias e soluções. Um abraço.
Mas teve o seu lado bom, que a cachaça migrou para Minas e tem que ser um dos pontos centrais das indústrias criativas mineiras aqui. Né? Só para fazer um contrapontinho aí a essa questão de Estado, tem a herança espanhola, portuguesa aqui também, mas um dos grandes problemas que nós temos hoje é um eficientismo totalmente falso, que coloca... Você pega, por exemplo, o Espírito Santo. Qual que é a métrica para a eficiência dos estados que, digamos, os bem-pensantes de São Paulo e Rio criaram? É o ajuste fiscal. Então, você não tem a mensuração daquilo que volta para a população. Você tem a mensuração do seguinte: o que é a eficiência? Eu fazer o mesmo com menos, ou eu fazer mais com o mesmo. Aqui não, é fazer com menos. Pouco importa se na ponta você desarticule sistemas. É por isso que todo o recurso que vai para a ponta, para atendimento do contribuinte, do cidadão, saúde, escola, a remuneração é lá para baixo. E quando você pega a parte meio, a parte inútil do Brasil, o Brasil inútil, aquele Brasil que não produz, judiciário, a burocracia brasilense e tudo, o salário lá em cima. Por isso que você vai ter uma reforma fiscal, previdenciária agora, que não vai mexer nos proventos do judiciário, não vai mexer nos proventos das Forças Armadas, então, por onde que vem? Em cima do que está na ponta. Então, e daí você joga para segundo plano, quando tudo se resume a um ajuste fiscal, que não avalia os resultados, os serviços na ponta aí, você joga para segundo plano tudo o que define a construção de um país. A infraestrutura, os trabalhos criativos, o empreendedorismo na ponta, o ambiente de negócios. Esse é o desafio danado. Né? Mas um dos grandes desafios que nós temos nesse período, que daí eu vou fazer a provocação para o Castelo Branco, é quais os modelos que você define para aproveitar esse ímpeto criativo aí com as novas tecnologias, esse empreendedorismo que pega o pessoal jovem, pega as universidades, pega os 100 universidades, mas que aprenderam na prática os segredos da tecnologia. Como que se desenvolve um modelo eficaz nessa ponta? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Interessante começar a discutir sobre a indústria criativa, a economia criativa de uma forma geral. Mas talvez antes da gente entrar especificamente na resposta à indagação do Luiz Nassif, talvez seria importante a gente homogeneizar o conhecimento, o entendimento do que a gente está tratando, economia criativa. E eu tenho estudado isso, tenho me interessado pelo assunto já há algum tempo. E a coisa mais complicada é que o que é economia criativa? Existe uma definição que caracteriza a indústria criativa, que nós resolvemos chamar indústria criativa, que quando fomos fazer o nosso projeto do P7 Criativo, em parceria com a Federação das Indústrias, e como era a Federação das Indústrias, não, vamos falar então que é a indústria criativa, mas, de uma maneira geral, se qualifica como a economia criativa. Está ligada muito a uma característica muito interessante e diferente. Por exemplo, normalmente os produtos da indústria criativa, da economia criativa, o fato dele ter um conteúdo de conhecimento muito elevado, o faz ter algumas distinções em relação à economia ou à indústria tradicional. Por exemplo, são produtos de obsolescência muito rápida. São produtos de baixíssima padronização. E são produtos onde a economia de escala, né, que a gente sempre falou, ela não é necessariamente uma obrigação para você aumentar a geração de recursos, porque o custo marginal de alcançar um cliente a mais é praticamente zero. E, em alguns setores muito específicos da economia criativa, costuma-se de falar que ela também é a economia da experiência. Isso é muito particular quando a gente está trabalhando com aspectos estéticos, né? Estão ligados, por exemplo, ao turismo, às artes, às obras
onde a experiência do consumidor que é o diferencial e é o que é o atrativo que o produto desperta. Você não consome, você vive uma experiência. Então, caracteriza a economia criativa. Agora, a gente passou também a associar a economia criativa muito com a tecnologia, basicamente a tecnologia que vem lá do Vale do Silício, e aí a gente tem de sair desse conceito superficial e entrar numa coisa mais abrangente, que a gente pode chamar da economia do conhecimento. A criatividade e o conhecimento, eles estão intrinsecamente ligados nesse novo paradigma econômico, que é o da nossa era. Né? No século XX, né, o que caracterizou o grande aumento, do 19 e 20, foi o mito de que a indústria é que faz o desenvolvimento e o enriquecimento da produção de riqueza. Quando a gente chega no século XXI, no final do século XX para o XXI, essa revolução que nós estamos vivendo, ligada à economia do conhecimento, à economia criativa, ela tem padrões completamente diferentes do que foi o que ele originou a indústria tradicional da produção mecanizada e da produção em massa como a alavanca da produção de riqueza. Por quê? Porque as inovações que marcaram a humanidade até então, elas sempre eram episódicas e vinham de fora para dentro. A descoberta do vapor, a revolução mecânica com as locomotivas, o transporte, a invenção dos motores elétricos, da química, eram inovações que, de uma maneira episódica, se incorporava de alguma forma no processo de manufatura mecanizada de produção em massa e alcançava outros setores além da indústria, por exemplo, na agricultura. Quando a gente chega na nossa época que nós estamos vivendo, a inovação que caracteriza a economia criativa, ela é constante, ela é intrínseca, que é o que faz os produtos serem de uma altíssima obsolescência. Vamos qualificar alguns deles, por exemplo, os sistemas operacionais, por exemplo, para a gente não falar só de uma obra de arte, de um livro, mas daquilo que a gente usa todo dia, por exemplo, que são os aplicativos, os instrumentos de comunicação e de telecomunicação. A obsolescência dele é elevadíssima, porque o conteúdo de inovação que ele traz é sempre muito grande, e o que o faz é que você incorpora isso rapidamente. Agora, isso tem um potencial de aumentar a produtividade muito grande. Muito grande. Quer dizer, acho que o maior exemplo desse fenômeno da criação ligado à economia é a inteligência artificial. E tem um pensador brasileiro, o Mangabeira Unger, que se colocou essa questão. Eu recomendo, inclusive, que vocês leiam o livro que acabou de ser publicado agora, que chama Economia do Conhecimento, onde se coloca a principal questão, e aí eu vou entrar na sua pergunta. Por que quando a gente chega num nível de inovação onde o conhecimento ele passa a ser a principal instrumento de agregação e de produção, que é a economia do conhecimento, usa conhecimento na inovação do dia a dia, por que apesar disso, a produtividade da economia é baixa e, ao invés de nós vivermos um processo de enriquecimento global, nós estamos vivendo um processo de estagnação e de pauperização tão grande das sociedades, e que não é muito específica só do Brasil, não. Quem viu a televisão aí, o que aconteceu na França, esse fim de semana, as últimas 3 semanas, você vê o processo de precarização e de confronto da sociedade numa sociedade altamente rica e que, apesar de ter um padrão de desenvolvimento muito, muito, muito superior ao do Brasil, repetiu os mesmos problemas que nós tivemos aqui em 2013, quando aumentou o metrô lá em São Paulo. Então, essa é uma pergunta clara. E aí vamos levar nas políticas públicas. Né? Por que esse grande
instrumento que o ser humano criou, que é a tecnologia produzida pelo conhecimento de uma forma tão disseminada em diversos setores, ele não permite que você incorpore camadas sociais no processo de desenvolvimento econômico. E a abordagem que o Mangabeira sugere, que é o fato da insularidade, a inovação e a economia do conhecimento ela existe, ela é fato, mas ela está restrita e dominada por oligopólios ou por centros de poder que a impede a disseminação. Você não consegue incluir camadas para usar a economia do conhecimento. No máximo, a gente aprende a manipulá-la, mas a gente não consegue incorporar no nosso dia a dia do nosso trabalho, porque custa caro. Um exemplo tipo, por exemplo, o acesso às ferramentas de informação, né? Você, para ter uma boa qualidade de informação, você tem de pagar lá uma taxa de transferência de de banda larga, que é muito mais caro do que se fosse igual para todo mundo. Quem é pobre, compra lá uma taxa lá, sei lá, 1.2 ou 1.5 kilobytes e não consegue, então, se beneficiar de transferência de dados, por exemplo. Você não consegue ter acesso à plataforma de conhecimento. Você sabe usar, você usa até o GPS, mas você não tem acesso a incorporar o que está por trás no seu dia a dia. E chegou-se ao supra-sumo, se conseguir unificar a economia criativa, a economia do conhecimento, em duas partes, né? Aquela que é super produtora, que tem inovação em si, que tem padrões de vida muito elevados, que estão ligados, por exemplo, às áreas de tecnologia. Exemplo, vamos supor, lá no Vale do Silício, e uma massa de produção, de manufatura tradicional, com milhões de pessoas trabalhando, ganhando mal, que é, por exemplo, a produção desses bens, por exemplo, na Ásia, onde você tem milhões de pessoas produzindo igual se produzia máquinas no século XIX, com baixíssimo nível de autonomia e uma mecanização de produção de massa rudimentar. Você, então, tem um paradoxo que nos afeta. Como a economia do conhecimento desses produtos, seja ele na área de telecomunicação, na área da medicina, na área dos serviços agregados, de maneira geral, né, estão muito ilhadas, competindo com a economia tradicional, com a indústria tradicional. Essa indústria tradicional passa a estar submetida a um padrão de competição onde apenas a renúncia fiscal, você tem cada vez contribuir menos com a receita fiscal de um país e cada vez pagando menos salários ou cada vez exigindo que se fala de flexibilidade de maneira que o custo da mão de obra seja maior. Então, a economia do conhecimento, que é uma coisa sensacional da nossa era, a indústria criativa, promete um padrão de desenvolvimento excepcional, e nós podemos depois caracterizar ele um pouco mais, e gera, por outro lado, essa economia, essa indústria tradicional que está perdendo lugar e que está desaparecendo, e que só sobrevive a preço de precarização do trabalho e renúncia fiscal. Né? E sai, então, e começa a ter essas tensões, se manifestam muito no país de desenvolvimento como o Brasil, e começam também a emergir nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, qualquer que seja, porque lá também ela está produzindo pobreza. E a pergunta é como é que se faz isso? Como é que a gente interrompe esse ciclo? A economia criativa, a economia do conhecimento, diferente da indústria tradicional, a indústria criativa, de uma maneira geral, ela é completamente diferente da indústria tradicional, porque ela conseguiu algo que é uma coisa surpreendente, que, além de você contradizer a lei dos rendimentos decrescentes, quer dizer, eu ponho mais fator de produção e continuo tendo rendimento alto, o
o que não acontecia na economia tradicional. Uma coisa mais ainda do ponto de vista da estrutura do trabalho e das relações. Ela conseguiu aumentar o grau de discrecionalidade das pessoas, ou seja, eu não preciso de uma hierarquização muito grande, e apesar disso eu tenho coerência nas coisas. Eu tenho, por exemplo, o PCE criativo, nós vamos chegar lá, é um exemplo típico. Você tem grupos pequenos, trabalhando em rede, todos eles caminhando numa determinada direção, sem ter a necessidade do que você tem numa fábrica, que é ter o gerente, o capataz, o operador, cada um repetindo atividades com um altíssimo nível de supervisão e controle. A economia criativa, ela acabou com esse paradigma. Sem ter supervisão e comando e controle, você consegue coerência e ela avança. Ela avança. Agora, ela avançar mais rápido e vai produzir a riqueza que hoje não existe, se você consegue, então, romper e torná-la includente. Aí eu preciso da intervenção do Estado. As forças de mercado se mostram incapazes de incorporar maiores quantidades de pessoas para usufruir desse sistema. As forças de mercado são insuficientes. Para a nossa realidade aqui, quando a gente lança um projeto tipo o P7 Criativo, aqui em Minas Gerais, especificamente, e a gente se propõe a dar acesso a pequenas empresas de diferentes setores, não é só o pessoal de aplicativo, tecnologia, não, mas o pessoal que trabalha com artes, o pessoal que trabalha com publicidade, o pessoal que trabalha com design, e para eles terem acesso a um custo baixo, a uma plataforma, um ambiente que é estimulante, nós estamos fazendo e facilitando a incorporação de grupos que até então estavam sendo marginalizados pelo acesso à experiência da economia criativa. E se não é o Estado para fazer isso, obrigar a iniciativa estatal de ter essa oferta, isso não acontece assim. É diferente de outros dos projetos de coworking. O que nós estamos fazendo aqui não é um projeto, simplesmente fazer um projeto imobiliário, bota lá para as estações de trabalho. Tem uma proposta por debaixo, é dar acesso a um custo acessível às pessoas que têm potencial de produzir com o que a gente tem de mais humano, no ser humano, que é a imaginação. A economia, a indústria criativa é a indústria da imaginação. Por isso que ela chama criativa. É quando eu associo a imaginação do ser humano, constantemente eu me recoloco sempre diante das questões e consigo responder ou descobrir coisas que até então não eram visíveis. Somente nessa nossa época atual, a facilidade de você usar a imaginação como um instrumento fundamental de produção de bens, serviços e de geração de riqueza. Isso acontece. E ela pode acontecer de uma maneira includente. Então, nós estamos experimentando em Minas Gerais essa aventura. A economia criativa tem esse fator, né? Ela é experimental. As pessoas estão sempre fazendo diferente, tentando dar certo. A tentativa e erro é uma coisa corriqueira, necessária no processo criativo e no processo da economia de crescimento. Inclusive para recriar coisas que já são verdades e conhecidas há tantos anos. Eu queria só relatar o que aconteceu essa semana. Na Alemanha, tem um prêmio, que é o Prêmio do Futuro, que é concedido uma vez por ano pelo presidente da República. Eu estava vendo lá quais são as 3 inovações que foram candidatas esse ano. E achei super interessante. Uma delas foi recriar a engrenagem. A engrenagem, quem conhece engrenagem, que faz permite você transferir movimento e esforço, inventada lá pelo Leonardo da Vinci, lá no
300 anos, uma empresa, um grupo de engenheiros, criou uma engrenagem diferente. Ganhou lá, foi nomeado lá para ganhar o prêmio dos... Uma engrenagem. A engrenagem que está dentro dos carros, a engrenagem que está dentro das turbinas de avião, a engrenagem que está dentro das bombas que toca compressão de óleo. O cara inventou uma engrenagem que ninguém imagina que ele viu a engrenagem de um jeito diferente. Ele e a equipe dele, né? Quer dizer, a economia criativa, a economia de conhecimento, ao nos dar a oportunidade de usar o cérebro e a imaginação, onde a gente se distancia das coisas e começa a questionar a realidade e nos dá a possibilidade de enfrentar dialeticamente a mesma pergunta de diferentes ângulos, né? Ela que permite isso. 500 anos depois inventa uma engrenagem diferente. E com potencial de transformar as máquinas que a gente conhece tão bem. Então, acho isso importante. Os modelos de inclusão da economia criativa não existe. Acho que o mundo está vivendo essa fase. E o Estado ele tem essa dicotomia, né? Vocês têm assistido à tentativa do Estado de querer regular a economia criativa. Lá na Europa, a União Europeia fez várias diretivas do que as plataformas como Facebook, como WhatsApp, Amazon precisa cumprir, né? Ele tentando regular a economia criativa nos padrões tradicionais que a gente viveu na indústria da produção em massa, tanto que o Estado definia determinados limites para o comércio, determinados limites para a produção, estabeleceu regras trabalhistas, mas o que a gente vê é que nós estamos num processo onde o avanço ele vai ser institucional. Nós temos de transformar a economia criativa de simplesmente trabalhar com produtos, mas trabalhar também com a maneira que a gente coopera. A tecnologia não é só usar a natureza, transformar a natureza, é também, ela nos ensina como cooperar entre seres humanos, entre sociedades. E nós vamos ter que passar por um processo de aperfeiçoamento das instituições sociais, que vão entrar nos pilares do sistema capitalista, como nós conhecemos. Por exemplo, a questão do direito de propriedade, que é a basilar e que vem lá de 1000 anos atrás, quer dizer, aquilo que é seu e é só seu, né? Nós estamos vendo aí que a economia e a maneira como ela opera, ela questiona a questão do direito de propriedade. Torna-se, inclusive, desnecessário você ser proprietário. Isso é importante. Nós estamos vendo em vários setores econômicos a ausência dessa dependência de eu ser dono para usufruir. Antigamente não tinha jeito. Se você quisesse andar de carro, você tinha de comprar um carro rico o suficiente, acumular dinheiro para comprar um carro. Hoje não. Você, para ir, antigamente, para ver uma obra cinematográfica, ou você tinha acesso àquelas salas de exibição, que era muito... Hoje você aluga, né? Você baixa. Quer dizer, o processo de impacto do processo da economia criativa no nosso cotidiano é tão importante que ele começa a alterar princípios basilares das instituições como nós a conhecemos. O direito de propriedade vai ser questionado. A relação de trabalho, isso vai acabar. O trabalho assalariado que vem da indústria tradicional, que é o comprar o tempo da pessoa, botar a cabeça dela limitada a determinadas coisas e um padrão repetitivo de atividade, isso é incompatível com a economia criativa. Isso não existe, né? Tanto é que vocês veem aqui nos ambientes que nós estamos criando, tipo aqui no P7 Criativo, que a forma de trabalhar, de produzir, não necessariamente você se alienar e se vender o seu tempo para um patrão. Está mudando também. Ela altera essa relação entre o fazer e o ser dono de si. Ela diz o seguinte: não, você pode fazer, empreender e continuar dono de si mesmo, sem ser necessariamente para você ganhar um dinheiro, você precisar de virar empregado de alguém, né? Então, são aspectos muito profundos da economia criativa que vão emergir aos poucos e que vão obrigar
a revisão dos padrões institucionais que nós conhecemos. E isso vai chegar, inclusive, na estruturação política, na questão da organização democrática, porque é inerente, isso é uma força muito maior, igual aconteceu no século passado, quando inventaram a máquina. A máquina a vapor, começaram a botar as usinas, encheram de gente lá dentro, começou a pagar mal, criaram sindicatos, os sindicatos apareceram, criou a pressão por reivindicação de trabalho, por horário de trabalho, de concessão de determinados benefícios. Quer dizer, isso veio automaticamente quando acabou o trabalho artesanal. A economia criativa está voltando à diferenciação que o trabalho artesanal permitia, mas num nível muito, muito mais elevado do que existia antes da Revolução Industrial. Eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo. Ele não é suficiente, porque o Estado é produto também das instituições que nós todos construímos, mas ainda é um ente da organização social imprescindível se nós quisermos fazer essa inovação permanente, os instrumentos que eles criam, acessível a maior número de pessoas, torná-lo realmente includente. Sem a presença de algo superior, você não consegue incluir, não oferece oportunidades a um grupo ou maior, que é a única maneira da gente evitar essa estagnação econômica que o mundo vive, apesar de estar vivendo tecnologicamente uma das maiores revoluções que já aconteceu na humanidade. Nós estamos num caldeirão de inovação, de tecnologia, e, ao mesmo tempo, todo mundo ficando mais pobre, mais precário. Isso é incoerente. E está explicado pela insularização, uma falta de inclusão de cada vez mais gente usando e construindo junto dentro do espírito da indústria criativa. Eu chamo a atenção para um dos papéis do Estado, é o Estado Nacional contra os supergrupos que se formam. Quando nós pegamos o início da era tecnológica, com Microsoft e tudo, você tinha uma criatividade, uma inovação de empresas que pululavam em todas as pontas aí, com aplicativos. Eu lembro da Borland, da Lotus e tudo. À medida que você vai concentrando, você vai matando a inovação nessas áreas. Que é hoje que a gente vê claramente no caso do Facebook. E daí, no caso do Facebook, a concentração levando a um outro ponto aí, que mexendo com um produto, que é o produto mais estratégico e mais precioso, que é a opinião. E daí isso obriga... Quando teve aqui aquela espionagem do NSA aí, em cima da Dilma, da Margaret Thatcher, né? E o Brasil ele saiu na frente lá para tentar regulamentações aí nessa área de redes sociais. E na época tinha uma alternativa que surgiu muito interessante, que é o seguinte: se você pega o Facebook, você pode jogar todo tipo de informação lá, você não consegue extrair. Você não tem RSS, todas essas ferramentas que você tem para compartilhamento de informação, ele não permite. Então, à medida que o Facebook conseguiu criar uma base de clientes tão grande, essa base de clientes garante a perpetuidade dele e impede a entrada de novos concorrentes. Na época surgiu uma ideia, faz o seguinte, é obrigado a compartilhar a informação não é dele, os dados pessoais não são dele, e daí o grupo mais criativo, em cima da mesma base de clientes, ia conseguir, através dos seus aplicativos, disputar mercado. E hoje nós temos essa ameaça fantástica aí, que os algoritmos aí do Facebook, aí, esse ponto que foi bem colocado pelo Castelo Branco, de você, à medida que você vai pulverizando tudo, você pulveriza também as demandas políticas, pulveriza as formas de organização sociais e políticas, e você tem esse caos que é o que marcou o Brasil aqui, quando você teve a greve, as próprias manifestações de 2013, marcando a França hoje, um país de primeiro mundo, os países mais avançados do Brasil, com essa precarização chegando. Então, são desafios de ordem política, econômica. E eu só tenho uma dúvida em relação ao que você coloca, que é o seguinte: você tem uma parte criativa, uma parte de jovens que montam os seus negócios, mas isso não vai ser isso vai ser uma parte excepcional também. Você tem uma estrutura tradicional que vai persistir ainda
A própria indústria, o comércio, o serviço, tem essa substituição da mão de obra aí por robôs, ou por... Isso aí vai levar a reações que você prevê. Aí, mas você vai ter uma parte, você vai ter um mundo empreendedor criativo, mas você vai ter uma base grande desse mundo que vai continuar dentro das regras tradicionais. E daí você tem um ponto central, que está na base aí da futura crise brasileira, que esse mundo tradicional é o que paga impostos. Quando você desregulamenta o mercado de trabalho, isso é uma imbecilidade monumental, que a reforma foi feita em cima de uma destabilização da política, em que juntava aqueles grupos de parlamentares, todos da era mais anacrônica possível, que dizia o seguinte: o que atrapalha o seu negócio? Tal custo trabalhista, tal outro. Então, você desmontou algo que era uma obra-prima, feita pelo maior dos liberais brasileiros, que era o Roberto Campos, que era amarrar a folha de pagamento à estrutura fiscal brasileira. Então, você tem todo o desconto em folha, financia a Previdência, é um imposto com maior previsibilidade na arrecadação fiscal. Então, quando você começa o desmonte da legislação trabalhista, desestimula a entrada na Previdência Pública e tem o passivo, você está criando as bases para uma explosão fiscal. Por quê? Pela incapacidade que tem o país. O país ficou preso a bordões econômicos sem pensar de forma sistêmica o país, né? E quando você pega a questão da eletricidade também, a energia distribuída, como é que fica, digamos, todo o sistema de arrecadação fiscal em cima das empresas tradicionais, né? Então, é um conjunto, você vê que é um conjunto extremamente complexo de temas para você se preparar para a nova etapa, e você tem uma discussão pública extraordinariamente pobre. São bordões de lado a lado, basta ter privatização que tudo se resolve, tem que manter todas as empresas públicas. Então, fica o Brasil completamente despreparado nesse campo das discussões públicas. E daí vem o desafio, realmente, daquelas organizações que podem gerar inteligência, que são as universidades, que são as grandes empresas que têm a sua capacidade de desenvolver temas e tudo, de pensar essa estruturação desse país que vem pela frente, né? No momento, é uma falta de rumo, e com essa falência dos partidos políticos, aí você é um bom desafio para os pensadores aí, muita dor de barriga aí para quem está na parte de baixo aí. Quero agradecer muito as duas apresentações aí, e dá por encerrado, então, essa primeira rodada nossa aí. Eu queria responder aqui. Apesar de você ter encerrado, eu vou complementar. Eu não compartilho o fatalismo de que o processo inovador que a gente vive, da economia de uma maneira, ele é precarizante per si. Ele é precarizante porque as nossas instituições, como elas estão hoje organizadas, elas fazem ser precário. Os algoritmos não substituem a imaginação humana. Então, quando a gente tem essa consciência de que qualquer algoritmo, qualquer que seja ele não substitui a imaginação humana, ela nos coloca, seres humanos, num patamar superior às máquinas. O algoritmo é bom para trabalhar a massa de informação, para trabalhar atividades repetitivas. Agora, nenhum algoritmo consegue ter a transcendência do ser humano. Isso é impossível. E a transcendência que é o nosso instrumento imaginativo, dialético, que a gente consegue descobrir coisas novas olhando sempre para o mesmo objeto. Então, isso é importante. A outra coisa, quer dizer, e as grandes empresas? Como é que a gente vai fazer, então, nesse momento, que é o que você toca aí? Hoje a gente tem essa vivência. As grandes empresas da indústria antiga, da indústria tradicional, da produção mecanizada e da produção em massa, ela procura levar o processo de inovação para dentro dela. Então, eu fui executivo de empresa siderúrgica. Você vai hoje no setor siderúrgico, que eu acho que é o grande exemplo. Você chega lá, o pessoal está procurando reproduzir dentro das empresas siderúrgicas o que acontece, por exemplo, em empresas de informática, Google, etc.
Só que tem as contradições que são inerentes. Na indústria tradicional, o nível de delegação é muito baixo. A coerência de direção exige comando e controle severo. Isso é impossível de você conseguir num ambiente onde você está produzindo todo dia, inovando, tentando acertar, produzindo coisa e sem estar subordinado a uma hierarquia sufocante. Então, vamos ver o setor bancário, que é hoje o que mais vive o confronto, porque não existe nada hoje submetido. Banco existe desde a época lá dos fenícios. Mas o setor bancário hoje ele está exposto, como nenhum outro setor, a um grupo, um movimento de economia criativa através dessa revolução, seja do conceito de moeda, seja dos instrumentos, e, ao mesmo tempo, o pessoal que trabalha lá dentro dos bancos, que chega todo dia às 8 horas, obedece uma ordem, vai fazendo, aí existe esse problema. O que eu vou fazer? Vão acabar com a minha função. Quer dizer, se a instituição humana, social, se a gente não oferece a possibilidade desses que não vão mais ser assalariados para se tornarem empreendedores também, usando os instrumentos da economia, não precisa necessariamente você ficar pobre. Você não precisa deixar uma maneira de vender o seu tempo, né, ou melhor, de usar o seu tempo, nesse caso, vender passando para o outro, e necessariamente ficar pobre, que é o que a gente normalmente tem experimentado, porque a instituição estatal não, e a instituição democrática política ainda não tem a vitalidade suficiente para experimentar outras maneiras de fomentar essa inclusão das pessoas que vão deixar de desempenhar determinada atividade, porque não vai existir mais. Gente, na hora que tiver a geração distribuída, você compra um painel, põe na sua casa, uma bateria, não vai precisar de grandes estruturas mais de linha de transmissão, pensando no infinito, seria essas as consequências. Mas nem por causa disso, quem constrói linhas de transmissão ou opera geração de energia, precisa necessariamente virar o mulâmbo da sociedade. Não, tem coisas e tem conhecimento que podem ser reciclados. Então, o problema é um problema da instituição social e da democracia de uma maneira geral. Como a economia criativa, do conhecimento, ela é cada vez mais individual, como ela deixa de ter padrão, cada um quer uma coisa diferente, cada um se expressa individual, os mecanismos de mediação entre o indivíduo e de quem governa, eles estão completamente falidos. Por isso que tem um problema na França, tem um problema aqui no Brasil. Os partidos, que são mecanismos de mediação, completamente ausentes. Eles não te representam mais, você não os reconhece, e como você não reconhece e não consegue comunicar, vira essa pandemônia que, quando poucas coisas acontecem, solta uma grande avalanche. Nós vamos ter de incorporar também esses instrumentos, esse experimentalismo da economia criativa nas formas de governo, nas formas de interação. Não vai existir, não adianta. Qualquer economia, a mediação tradicional, através dos partidos políticos, está em falência no mundo todo. Não é só no Brasil, não. Na França, na Alemanha, todos os partidos tradicionais que existem lá desde 1855 tiveram agora 20 e tantos % só dos votos. Quer dizer, nós precisamos ter consciência e testar. Se em algum lugar a gente tem dinamismo para testar, são nas economias, nos países em desenvolvimento, que tem essa vibração que tem o Brasil. Nós somos um povo extremamente flexível, disposto ao novo, e a gente poder experimentar novas formas de organização. Isso não tem jeito. Nós é que vamos ter de inventar. Mas não, calma aí, eu não tenho esse otimismo, não. Primeiro eu vou pegar o mais criativo dos enxadristas da história, Kasparov. O Kasparov ele defendia a transcendência dos humanos. Ele falava, o melhor computador do mundo não derrotará o melhor enxadrista do mundo, porque nós temos algo que os computadores não têm, a intuição. Até a hora que a IBM desenvolveu tanto lá que a intuição não foi suficiente. Quando você fala na transcendência, nós estamos pensando na massa de trabalhadores, quem são os inovadores, quem são os empreendedores.
uma elite mínima. Então, as soluções individuais não servem para a base toda. E quando você pega países pobres, é onde, justamente, não tem a especialização do trabalho, é onde os robôs estão roubando mais empregos. Mais empregos, porque você não tem a especialização, você tem o trabalho repetitivo. Então, você apresentar uma solução individual, que é a criatividade frente para aproveitar as ferramentas da tecnologia, como se fosse uma alternativa global, não fecha. Você está sendo muito otimista, é para a gente pegar a média aí, né? Agora, o seguinte, a transcendência não é questão de escolher, ela está dentro da gente. Então, se o Kasparov, ele errou porque a IBM inventou um computador capaz de ganhá-lo no jogo de xadrez, ela ainda não inventou um jeito de fazer uma pintura ou construir uma história diferente. Mas eu estou dizendo que no instrumento, quer dizer, quem vê hoje as maneiras mais modernas da manufatura, a impressora 3D, por exemplo, que é a manufatura aditiva, vamos agora na genômica, vamos falar, por exemplo, na medicina molecular, que são todas coisas do nosso tempo. São todas coisas do nosso tempo. Igual o empresário lá de até idoso, 60 e poucos anos, que inventou uma engrenagem diferente. Quer dizer, isso só é possível usando a imaginação. E uma coisa é muito importante, Luiz. Nada ocorre digamos assim, com um determinismo definido. Os movimentos, eles são... Quer dizer, as coisas acontecem e você entra num processo de mudança permanente. Óbvio que nós temos uma massa de trabalhadores muito pouco aparelhada, pouco escolarizada. Uma das coisas para a gente mudar a economia criativa é o sistema educacional. Né? O sistema educacional nosso é completamente falido, onde você valoriza o enciclopedismo e a memória. Né? O cara fica lá, em vez de aprender a trabalhar junto e a capacidade analítica e sintética, que é o que a gente precisa para fazer economia criativa. Quer dizer, então nós não temos isso. Isso nós não temos. Nós temos de trazer. Agora, está começando. Aonde que já tem? O Ceará está melhor do que nós. A capacidade crítica, por exemplo, ninguém vai conseguir entrar no mundo, explorar o potencial criativo, se não souber ver uma coisa por mais de um lado. Esse negócio da educação dogmática, que você chega na universidade já acreditando em todas as verdades, que você não questiona, não aprende a questionar, não é desse jeito, o sistema é desse jeito, e não se pode mudar. Né? Quer dizer, o processo educacional está na base. Mas eu não preciso esperar todo mundo, todas as crianças já mudaram para o processo. Eu tenho de começar em algum lugar e esse lugar gera experiências de outro. O Brasil tem uma experiência extremamente rica no Nordeste. Começou lá no Ceará. É hoje o estado, do ponto de vista educacional, é o estado mais pobre, muito mais pobre que Minas Gerais, mas a educação básica muito mais avançada, mas muito mais avançada mesmo que a nossa. Porque lá ele está formando um operário crítico, o cara que sabe perguntar, escrever e pensar. Quer dizer, nós vamos avançar. Mesmo esse evento novo da mudança do governo, quer dizer, essa virada para a direita que o Brasil vai experimentar, isso vai destravar um punhado de reações e de questionamento e de crítica que são muito favoráveis para nós. Agora, nós não podemos nos abster de usar esse momento para realmente rever muitos conceitos. A social-democracia ela está em crise como foi feito. Quer dizer, o mecanismo compensatório de combater a pobreza só redistribuindo dinheiro, isso funciona até um determinado, mas eu não quero só fazer isso. Nós temos de ter outro tipo de política. A indústria tradicional, ela não pode só querer ter competitividade para ser capaz de exportar, pagando menos operário ou não pagando imposto nenhum. Quer dizer, a maneira de nós interagirmos com a indústria tradicional que ainda vai existir, seja no setor têxtil, no setor calçadista, não pode ser do jeito que nós temos feito, porque não vai ser suficiente tirar todo o imposto, pagar zero para o empregado,
Porque vai ter uma máquina lá que faz o calçado com impressora 3D. Quer dizer, nós vamos ter de repensar essa capacidade de interagir. Não é, eu sou consciente dos avanços que são necessários e da tarefa monstruosa. É grande. Agora, nós temos muito mais chance, 500 vezes mais chance, do que a Europa e alguma coisa da Ásia. Porque a sociedade americana, brasileira, principalmente, a gente tem uma coisa que nenhum outro povo tem. O futuro aqui não é só portador de ameaça. Nos países tradicionais, o futuro só traz perda. O pessoal morre de medo do amanhã. Aqui não, como a gente já vive com tanta dificuldade, o futuro pode ser talvez bem melhor do que o presente. Quer dizer, isso é um insumo completamente diferente do que você encontra. E eu falo isso de cadeira, né? Fui executivo de empresa europeia, empresa americana, como que é diferente você trabalhar com gente no Brasil e gente na Europa. Né? O pessoal querendo parar o relógio para ver se os privilégios, a vontade, eu conservo, porque eu vou perder alguma coisa amanhã. E eu não quero perder. Para o relógio, por favor. Então, tá bom. Bom, Castelo, obrigado. Tiago, obrigado. Então, encerramos a primeira roda.